Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui é o André Lucas, dirigente da Congregação Galileia, no município de Santa Helena, na Assembleia de Deus, aqui nesse município, a Assembleia de Deus que atualmente é presidida pelo pastor Edmilson Farias. Estamos na Congregação Galileia, situada na área 3, coordenada pelo pastor Pedro Meireles. E hoje nós iremos tratar sobre esse momento que nós estamos vivendo, que é a lição bíblica do 4º trimestre. Olha o tema: corpo, alma e espírito, restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Hoje, na página 82, 21 de dezembro de 2025, nós iremos tratar sobre o espírito humano e o espírito de Deus. O texto áureo se encontra em Romanos, capítulo de número 8, versículo 16, que está escrito assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que somos o quê? Filhos de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 16. Aí logo após você abre também o livro ou a epístola de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, porque é muito importante você fazer essa leitura. E logo depois você vai para outra epístola que escreveu o apóstolo Paulo, lembrando que tanto Romanos, como 1 Coríntios, como Gálatas, foi o apóstolo Paulo que escreveu. Você vai ler também Gálatas capítulo 5, versículo 22 e o versículo 23. Amém? Para sermos mais práticos, vamos logo aqui para a nossa introdução. Nesta lição, estudaremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano. Eu quero perguntar para você: quem aqui ama o Espírito de Deus? Quem ama o Espírito Santo? Quem ama a doutrina da pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo? Meus irmãos, quando nós compreendemos nas Sagradas Escrituras o Espírito Santo e a sua forma de trabalhar em nossas vidas, não tem como não ficar apaixonado, não tem como não amar a pessoa do Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós acreditamos e professamos na Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Todos esses três são Deus e nós sabemos que eles fazem parte de uma mesma essência. E o Espírito Santo foi mandado por Jesus. Lembra de João capítulo 14? Jesus está falando sobre a sua ida para os céus. Jesus está falando sobre a sua ascensão logo após a ressurreição e está prometendo também a sua vinda. Mas enquanto há esse espaço de tempo entre a sua vinda, Jesus diz aos discípulos que não os deixaria sós, mas mandaria o Consolador. Essa palavra, quando você vai para o original do que Jesus ali relatou, ele fala sobre o Paracleto. Paracleto é o Espírito Santo, que é mentor, que é amigo, é aquele que nos levanta, é aquele que nos anima, é aquele que nos consola. Como não se apaixonar pela pessoa do Espírito Santo? Olha, e quando nós vamos estudar isso, trataremos do despertar do Espírito Santo na nossa consciência, o ensino em toda a verdade da intercessão, da edificação, por exemplo, pelo orar em línguas e do fruto do Espírito em nós. Veremos como o Espírito de Deus é imprescindível, ou seja, é necessário para uma vida espiritual autêntica, verdadeira, eficaz e frutífera. Não há como o cristão dar frutos se o Espírito Santo não estiver trabalhando na vida dele. O Espírito Santo precisa trabalhar na nossa vida para que nós, assim, possamos dar frutos e frutos para a glória de Deus. O primeiro tópico fala sobre a consciência. Olha só, a obra inicial do Espírito. O primeiro subtópico é consciência e fé. A ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando-a da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Olha, meus irmãos, o Espírito Santo, ele trabalha
na região da nossa consciência. O ser humano, ele só pode cair em si se a sua consciência for afetada. O ser humano só pode despertar, por exemplo, da escravidão do pecado, se Deus lhe der essa consciência, se Deus despertar essa consciência. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma das suas epístolas, ele disse que muitas pessoas estão com a consciência cauterizada. Como assim? Com a consciência enrijecida, ou seja, uma consciência sem sensibilidade. E quem nos dá essa sensibilidade, por exemplo, para entendermos o que é pecaminoso, o que faz mal, o que pode nos prejudicar espiritualmente, o que afeta o nosso relacionamento com Deus? É a ação do Espírito Santo na nossa consciência, apontando e nos fazendo enxergar a necessidade do perdão. Jesus falou sobre essa obra de convencimento. Olha o que ele escreveu em João, capítulo de número 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Hoje, você serve a Deus não porque pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento, pelo seu próprio intelecto, pelos seus próprios méritos, você entendeu que necessitava de Deus. Quem fez essa obra na sua mente, principalmente na sua consciência, foi o Espírito de Deus. E como nós podemos entender isso? Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus vem, porque nós, inclusive, nós estamos estudando aqui, corpo, alma e espírito, nós fazemos parte de uma tricotomia, somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. Deus, ele vai no nosso espírito pelo seu espírito, e assim nós temos uma conexão com ele. E a ação do Espírito Santo é tirar de nós, remover de nós toda a incredulidade, produzindo a fé mediante a palavra de Deus, e ele vai trabalhando em nossa vida. Olha, que também atinge as faculdades da alma. O espírito, por exemplo, meus amados irmãos, é o lugar mais profundo do nosso ser. O espírito é o lugar mais eficaz do nosso ser. Eu digo que, primeiramente, em uma oração, por exemplo, você começa ali nos primeiros minutos, eu não sei você, mas nos primeiros minutos o nosso corpo começa a sentir uma sensação de desconforto, você está ali lutando contra o seu corpo. Se você vencer o corpo, você começa agora a batalhar contra a sua alma, vários pensamentos, divagações, você começa a pensar nas contas que você ainda não pagou, você começa a pensar nos problemas que você ainda não resolveu, e a sua alma ela fica ali tentando lhe tirar. Mas quando você ultrapassa o corpo, a alma e chega no espírito, aí você chega no momento gostoso da oração, aquele momento que está mais leve, há uma fluidez maior e você está agora orando em espírito. Então o Espírito Santo vem no nosso espírito, nos dando assim as revelações de Deus. Olha, por exemplo, a regeneração e o nascimento da água e do Espírito. O Espírito estava morto antes de nós termos um encontro com Jesus. João capítulo 14, versículo de número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz em Romanos capítulo de número 3, versículo 23, se não me falha a memória, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Meus irmãos, mas por intermédio de Cristo Jesus, nós temos o dom gratuito de Deus, que é o dom da vida eterna, e em Cristo nós somos reconciliados e novamente o nosso espírito recebe a essência de Deus por intermédio do toque do Espírito Santo em nosso espírito. O homem, enquanto não encontra Jesus, enquanto não tem um encontro real com Jesus por intermédio da ação do Espírito Santo, ele tem o espírito caído. E se esse homem tem o espírito caído, ele não entende as coisas espirituais. Agora, um novo homem passa a entender o espiritual, ele obtém uma mente renovada, ele passa a viver guiado pelo Espírito Santo. Assim, a pessoa que ainda não foi transformada por Deus,
Ou seja, o homem natural, Paulo disse isso em 1 Coríntios, o homem natural não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus. Para ele, essas coisas parecem sem sentido, como se fosse loucura. É por isso que mistério de Deus não é para ímpio, mistério de Deus não é para homem carnal, mistério de Deus é para crente cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, coisa boa, meus irmãos, é porque Jesus nos alcançou com o seu Espírito, Jesus abriu os nossos olhos, Jesus abriu as nossas mentes. Será que você pode dar um glória a Deus aí da sua casa? Jesus fez coisas extraordinárias por nós. Então, se você for em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, Paulo, ele fala essa verdade. O homem natural não pode entender as coisas do Espírito Santo. Segundo subtópico do primeiro ponto, que é a obra inicial do Espírito, a pedagogia do Espírito. Olha, a regeneração é o início de uma nova dimensão de vida, uma nova vida agora espiritual em comunhão com o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Meus irmãos, é por isso que quando há a ação do Espírito Santo em nossas vidas, em nosso espírito, nós passamos agora a abominar as coisas desse mundo. O mundo tem um sistema corrupto, o mundo tem uma cultura ideológica satânica, o mundo prega acerca de várias verdades, relativiza a verdade, e agora que você tem o conhecimento de Deus, revelação de Deus, você começa a abominar aquilo que é do mundo. Tiago, capítulo de número 4, versículo 4, diz que aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Romanos, capítulo de número 12, verso 2, a Bíblia diz para nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformar a cada dia a nossa mente. A cada dia você vai transformar o seu entendimento pela palavra de Deus, entendendo que esse mundo não é para você. Sendo assim, você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito. Como assim pedagógico? O Espírito, ele nos traz aprendizados. Pense numa coisa que o Espírito gosta, é nos ensinar. E se você abrir os seus ouvidos para o Espírito te ensinar, meu irmão, pode esperar, tua vida espiritual vai prosperar. Agora, se você não para, se você não cala as vozes do mundo, as vozes do TikTok, as vozes do Instagram, as vozes do WhatsApp, as vozes das picuinhas, das fofocas, para ouvir o Espírito Santo, você vai cair em abismo e o abismo vai levando a outro abismo. É por isso que o crente fiel a Deus, o crente esperto, o crente verdadeiro, ele escuta o Espírito Santo. Como Jesus havia prometido, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas essas coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem lembra, por exemplo, um servo do Senhor, quando ele está ministrando e muitas vezes vem tantas palavras para defender, para fazer uma boa apologética da palavra do Senhor, uma boa defesa da fé. Quem lembra o servo do Senhor de tudo que ele precisa falar no momento exato, na hora exata? Quem é que lembra? A pessoa do Espírito Santo. É uma promessa que Jesus falou. Portanto, não podemos nos conformar com a mente carnal, que pensa conforme os padrões deste mundo, cheio de vozes iníquas que querem nos influenciar, filosofias, ideologias e até mesmo novas teologias. Meus irmãos, se você for olhar os noticiários, se você for olhar até mesmo nas suas redes sociais, muitas pessoas estão banalizando a fé. Olha, existe até mesmo uma tal de igreja inclusiva. O que é uma igreja inclusiva? Uma igreja que está aceitando tudo e todos. Venham como você está e permaneça como você está. Mas nós sabemos que o evangelho de Cristo não funciona assim. Venha como você está, mas passe por uma transformação. Quando nós vamos para João capítulo 8, Jesus livra a mulher de ser apedrejada, a mulher que foi pega em adultério. Mas quando ele olha para ela, pergunta para ela, mulher, onde estão os teus acusadores?
ela diz que todos se foram. Jesus fala: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Essa foi a palavra de Jesus. Então, cuidado com essas teologias, cuidado com essas pessoas que estão totalmente contrariadas ou contrariando a Bíblia Sagrada. Estão contrariando a palavra de Deus, e nós sabemos que ai daquele que tirar uma vírgula, que tirar um tio, que tirar um acento da palavra desse livro santo, desse livro revelado pela pessoa do Espírito Santo. A renovação da mente. Meus irmãos, pense numa coisa, terceiro subtópico, pense numa coisa boa, é ter uma mente renovada, uma mente de crente, uma mente saudável em Deus, uma mente que vive coisas novas. As coisas velhas já passaram. Devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus. Olha, eu vou abrir aqui um parêntese. Você sabia que você não necessariamente precisa orar apenas quando você está na igreja? Não. Cristo nos deu a liberdade de estarmos em espírito de oração. Quando você vai na feira comprar verdura, quando você está no seu trabalho. Eu lembro-me de uma vez que eu estava estudando, na verdade eu estava lecionando aula lá no Piauí, em uma escola do município, e eu lembro que muitas vezes a minha mente estava muito cheia, ambiente de muitas pessoas, várias informações, e eu senti aquele sentimento de mente cheia. Eu adentrei o banheiro e comecei a orar, e naquele mesmo momento eu comecei a sentir a presença de Deus ali comigo. Por quê? Porque em todo momento nós precisamos ter um contato com o Espírito de Deus, para que com uma mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina, que é imprescindível, ou seja, ela é necessária para o nosso viver diário. Meus irmãos, agora para o segundo subtópico, eu quero abordar aqui o testemunho, intercessão e edificação. Olha só, o Espírito testifica ao Espírito. Romanos 8 é riquíssimo quanto ao tema função do Espírito humano na comunicação com Deus. Vocês sabiam que o Espírito Santo é o nosso telefone de ligação entre o homem e Deus? Ele é o nosso Wi-Fi, é ele que nos conecta com Deus. Então, quando nós entendemos que o Espírito Santo é a nossa conexão com Deus, nós não podemos abrir mão dessa conexão. A vida no Espírito, Paulo menciona com a adoção espiritual, que é testificada pelo Espírito Santo. Olha, isso aqui é lindo. O Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quando você está triste, quando você está melancólico, quando você está cabisbaixo, o Espírito Santo vem e diz: você é filho de Deus. Não fique assim. Levante a sua cabeça, porque você é filho de Deus. Eu não sei você, mas eu me sinto filho de Deus nesse momento. Eu me sinto filho de Deus, eu quero profetizar que tudo aquilo que Satanás tentou tirar da sua mente, tentou colocar em dúvida na sua mente, Deus está colocando agora na sua mente que você é filho de Deus. Quem lembra do Jordão, Jesus batizado lá no Jordão, os céus se abrem, o Espírito desce como uma forma corpórea de uma pomba, Deus brada falando assim: este é meu filho amado em quem me comprazo. Logo após, Jesus foi para o deserto. E olha só o que Satanás faz. Satanás pega uma pedra, sabe que Jesus está com fome e diz: se tu és... Olha só, ele coloca em dúvida aquilo que Deus já bradou dos céus, dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Mas lá no deserto, no momento de dor de Jesus, porque Satanás ele te ataca no momento da sua fragilidade. No momento da fragilidade de Jesus, ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Mas Jesus Cristo estava cheio da palavra e a mente dele era uma mente renovada pelo Espírito. Então, meus irmãos, por meio da fé, nós entendemos que nós somos filhos adotivos, filhos de Deus. Olha, Adão, filho de criação. Israel, filho por eleição. Os gentios, que somos nós, filhos por adoção. Paulo orava pelos Efésios para que Cristo habitasse pela fé em seus corações e pudessem assim compreender e conhecer o amor de Cristo, esse amor que excede todo entendimento. O segundo subtópico do segundo tópico é: o Espírito intercede.
Ainda em Romanos 8, vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus junto ao espírito humano, a intercessão em nosso favor. Olha, isso aqui é lindo. Quem nunca começou a orar, se ajoelhou para orar e não tinha palavras, não conseguia mensurar palavras, verbalizar palavras, mas naquele momento você sentiu uma graça sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre a sua alma e sobre o seu espírito. Naquele momento o Consolador de Deus, o Paracleto do Senhor, o Espírito Santo, que conhece as dores do nosso corpo, que conhece as dores da nossa alma e que conhece as dores do nosso espírito, ele intercede por nós. Ele vai muito além, às vezes, de palavras verbalizadas, ele intercede com perfeição, ele intercede por nós com maestria. Ele é o Espírito Santo. Então, essa ação permite que, muito além do nosso intelecto, porque às vezes nós oramos, mas oramos apenas com palavras bonitas, querido Deus, maravilhoso Senhor da glória, eterno e grandioso Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Às vezes nós oramos com palavras tão lindas, mas tão secas, e às vezes o Espírito Santo vem com uma simplicidade em nosso ser, e essas palavras são carregadas de azeite, de muita emoção e de muita verdade também. Então, perfeitamente, essas súplicas são sintonizadas com a intenção do Espírito, que segundo Deus intercede pelos santos. Agora vamos para o terceiro tópico, que está escrito assim: edificação e fruto do Espírito. Olha, agora nós vamos falar de um assunto que os crentes pentecostais gostam, mas também muitos têm dúvida acerca. O Espírito ora bem. A ação do Espírito de Deus na esfera do espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Paulo aqui está se utilizando acerca da doutrina dos dons espirituais, inclusive ele está falando diretamente sobre os dons espirituais, sobre o orar em línguas e como orar em línguas nos faz, por exemplo, alcançar com maestria uma oração eficaz. Porém, ele está destacando aqui que quando nós oramos em línguas estranhas, quando nós oramos em mistério, a nossa consciência, a nossa mente, ela fica sem entendimento, ou seja, fica sem fruto. As línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. Orar em línguas é necessário, é importante. Coisa boa é que é um crente orando em línguas. Porém, eu quero destacar aqui que o crente não pode apenas orar em línguas. Ele deve orar tanto com entendimento, como também orar em línguas. Oramos segundo o Espírito. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O Espírito ora bem, mas o nosso intelecto não compreende a mensagem. Mesmo assim, somos edificados. Por exemplo, quando você está orando em línguas, por mais que a sua mente está sem fruto, a sua mente está ali sem um entendimento, mas você está sendo edificado. Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas. Meus irmãos, eu já vi esse mistério. Crente cantando em línguas é muito bonito. É algo extraordinário. É coisa de Deus. Só crente pentecostal acredita. Que desfrutemos mais desse extraordinário recurso de edificação espiritual. Olha, é importante tratar isso porque, de certa forma, a Assembleia de Deus, nós acreditamos nos dons espirituais. E o orar em línguas, o falar em línguas, a evidência do batismo no Espírito Santo com o falar em línguas é algo fundamental para a nossa doutrina, que gerou crescimento por muitos e muitos anos, e eu creio, sou um remanescente de Deus, assim como você, nós acreditamos que isso continuará sendo uma doutrina que nós não abriremos mão, em nome de Jesus. Agora vamos aqui para o ápice da vida cristã, segundo subtópico, para encerrarmos, que está escrito: outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente é a produção de virtudes listadas em Gálatas capítulo 5, versículo 22.
que é lá, não se diz os frutos no plural, é o fruto no singular. É como uma tangerina. O fruto do Espírito Santo é como uma tangerina. Quando você abre uma tanja, você tem ali vários pedacinhos, várias partes, né, da tanja, e você divide ali a tanja. Então, os frutos do Espírito é como uma tanja. Dando aqui um exemplo, dando aqui uma metáfora. Mas Paulo fala do amor. O amor produz a benignidade, o amor produz a longanimidade, o amor produz a fé, o amor produz a temperança, o amor produz o gozo, que é a alegria. E nós precisamos entender que quem faz isso não é o ser humano, não é a psicologia, não é a psicanálise, não é a terapia. Quem gera o fruto do Espírito Santo em nós, já está dizendo, o fruto do Espírito é o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo está trabalhando em um crente, meus irmãos, é necessário entendermos que o Espírito Santo vai trazer para ele esses frutos. E um crente espiritual não é um crente que apenas ora em línguas, não. O crente espiritual é o crente que se deixa ser tratado pelo Espírito ao ponto de ter domínio próprio, ao ponto de produzir todas essas virtudes que você vai ler aí na sua casa. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Que Deus lhe abençoe, continue lendo a palavra de Deus. Próxima semana nos encontraremos em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.